Escute com a máxima atenção, porque o que eu vou te revelar nos próximos 60 minutos é o conhecimento que separa os mestres do destino dos escravos das circunstâncias. Napoleão Hill, em sua busca incansável pelos segredos dos 500 homens mais ricos do mundo, descobriu algo que ele chamou de a 11ª lei do triunfo, a lei da transmutação. Mas o que Hill codificou em termos modernos, a Bíblia já gritava há milênios sob o nome de alquimia espiritual. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter o poder de transformar qualquer ideia simples, qualquer conversa de corredor, em um império de milhões, enquanto você se mata de trabalhar e suas ideias parecem morrer antes mesmo de nascerem? A resposta não está na sua sorte, não está na sua conta bancária atual e, definitivamente, não está no governo. A resposta está na sua capacidade de transmutar a energia bruta do seu pensamento em matéria física. Transmutar significa mudar a natureza de uma coisa em outra. É o que os antigos alquimistas tentavam fazer com o chumbo, querendo transformá-lo em ouro. Mas Hill descobriu que o verdadeiro chumbo é a sua mente pesada, cheia de dúvidas e medos, e o ouro é a manifestação da sua riqueza externa. Se Deus te mostrou este vídeo hoje, não ignore a frequência desta mensagem. Existe um despertar acontecendo agora, e você foi escolhido para entender como operar a maior ferramenta de criação do universo. Prepare-se para uma jornada profunda. Se você sente que a sua hora de brilhar chegou, se inscreva agora e escreva nos comentários: eu sou um alquimista da minha própria vida. O gigante não pede permissão para prosperar, ele transmutar a realidade ao seu redor até que ela se curve à sua vontade divina. Para entender a transmutação, você precisa primeiro aceitar que o pensamento não é algo abstrato ou invisível sem peso. Napoleão Hill afirmava categoricamente: pensamentos são coisas. E coisas poderosas quando misturadas com um propósito definido e persistência. Imagine por um momento que a sua mente é uma forja incandescente. Cada pensamento que você nutre é como um metal sendo colocado no fogo. Se você nutre pensamentos de escassez, você está forjando correntes de ferro que vão te prender à pobreza. Se você nutre pensamentos de abundância, você está fundindo o ouro da sua futura realidade. A Bíblia nos ensina que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O que isso significa para você hoje? Significa que a palavra, que nasce do pensamento, tem a obrigação legal, por lei universal, de se tornar matéria. Hill passou anos observando homens como Thomas Edison e Andrew Carnegie. Ele percebeu que eles não trabalhavam no sentido comum da palavra. Eles transmutavam. Eles pegavam uma ideia que ninguém acreditava, uma visão que parecia loucura para a média das pessoas, e mantinham essa visão na forja da mente com uma temperatura tão alta que o universo não tinha outra escolha a não ser manifestar aquilo fisicamente. O segredo da transmutação bíblica é a fé aplicada. Não é uma fé passiva que fica sentada esperando cair do céu, mas uma fé que age como se a coisa já fosse real. Quando você visualiza o seu sucesso, você está emitindo uma vibração que começa a atrair os átomos da matéria necessária para construir esse sucesso. A ciência moderna, através da física quântica, começa agora a provar o que Hill e os profetas já sabiam: o observador afeta a matéria. Se você observa a sua vida como um fracasso, você está congelando os átomos do fracasso ao seu redor. Mas se você aprender a técnica da transmutação mental, você começa a derreter essa realidade dura e a moldar uma nova. Napoleão Hill dizia que o subconsciente é o elo de ligação entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. É através deste elo que a transmutação acontece. Você precisa aprender a não aceitar a realidade que seus olhos veem agora se ela não te agrada. Você deve olhar para a sua conta vazia e ver, com os olhos da alma, os milhões que estão sendo processados pela sua mente. Isso não é negação, é criação. É o comando do gigante. Se você não dominar a arte de transmutar seus desejos em equivalentes físicos, você será sempre uma vítima do que os outros decidem para você. Você é o mestre da forja ou apenas o combustível que queima para os outros enriquecerem? Napoleão Hill dedicou um dos capítulos mais polêmicos e profundos de sua obra para falar sobre a transmutação de uma energia específica, a energia criativa. Ele descobriu que as pessoas que alcançavam o topo da montanha eram aquelas que aprendiam a redirecionar suas emoções mais fortes para os seus objetivos principais. A emoção é o combustível da transmutação.
Um pensamento sem emoção é como um carro sem gasolina, ele pode ser lindo, mas não sai do lugar. Quando você sente um desejo ardente, uma sede de vitória que não te deixa dormir, você está gerando a voltagem necessária para que a transmutação ocorra. O Código de Salomão e os ensinos de Rio convergem aqui. O homem que domina a si mesmo é maior do que aquele que conquista cidades. Dominar a si mesmo significa pegar as suas frustrações, a sua raiva por estar em uma situação difícil, e até as suas pulsões mais básicas, e canalizar tudo isso para o seu trabalho, para os seus estudos e para a criação do seu império. Em vez de gastar essa energia em prazeres momentâneos que drenam a sua alma, você a transmuta em criatividade, em foco e em ação massiva. Rio observou que os grandes gênios da história eram pessoas altamente emocionais, mas que aprenderam o segredo de converter essa eletricidade interna em luz para o mundo. Pense na história de José do Egito. Ele foi vendido, traído e esquecido em uma prisão. Ele tinha todos os motivos para transmutar sua energia em ódio e amargura. Mas o que ele fez? Ele transmutou sua situação em excelência. Onde ele era colocado, ele prosperava, porque ele mantinha a frequência da autoridade mental. Ele transmutou a prisão em um palácio antes mesmo de sair de lá. É isso que você precisa fazer hoje. Não espere as condições melhorarem para ser um gigante. Transmute o seu deserto agora. Use a pressão que você está sofrendo como o calor necessário para transformar o seu carvão em diamante. A inteligência infinita não responde a lamentos, ela responde à pressão dirigida por um propósito. Se você aprender a governar as suas emoções e a transmutá-las em planos de ação, nada no céu ou na terra poderá impedir a sua ascensão ao topo. Chegamos ao ponto onde a transmutação se torna audível. Napoleão Hill ensinava que a palavra falada, carregada de convicção, é o decreto final da materialização. A Bíblia nos adverte que a morte e a vida estão no poder da língua. Cada vez que você abre a sua boca para dizer "eu não posso", "está difícil" ou "eu não tenho", você está operando a transmutação inversa. Você está pegando a energia potencial do sucesso e transformando-a em chumbo de fracasso. O alquimista da própria vida vigia a sua boca como um guarda vigia a porta de um tesouro. Você deve aprender a decretar a sua realidade com a autoridade de quem sabe que o universo é um servo da mente desperta. Hill sugeria o uso de afirmações diárias, mas não afirmações vazias repetidas como um robô. Ele falava de frases que evocam a emoção da posse. Você deve descrever o seu sucesso com tamanha riqueza de detalhes que as palavras pareçam ter cor e cheiro. Quando você fala sobre o seu objetivo principal definido como se ele já fosse uma realidade palpável, você está criando um vácuo no universo. E a natureza abomina o vácuo, ela fará de tudo para preenchê-lo com a matéria física correspondente às suas palavras. Esse é o segredo que os 1% usam para manter o controle. Eles falam a linguagem da abundância mesmo quando o mundo ao redor grita escassez. Imagine o diálogo de Hill com Andrew Carnegie. Carnegie dizia: Napoleão, o homem que controla a sua mente e a sua língua controla o suprimento de ouro do mundo inteiro. Você é um emissor de frequências. Se a sua palavra é de reclamação, você atrai motivos para reclamar. Se a sua palavra é de gratidão antecipada e comando real, você atrai o ouro. Comece hoje o ritual da palavra de poder. Antes de dormir e ao acordar, transmutar o silêncio em decretos de vitória. Diga ao seu subconsciente para onde ele deve ir e o que ele deve trazer. O gigante não discute com a realidade, ele a decreta. Se você alinhar o seu pensamento, o seu sentimento e a sua palavra, você terá nas mãos a pedra filosofal que transforma qualquer ideia simples em uma fortuna incalculável. Para selar este conhecimento e garantir que ele não se perca no mar de informações inúteis da internet, você precisa entender o estágio final da transmutação, a persistência inabalável. Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas desiste exatamente no momento em que a transmutação estava prestes a se completar. Elas param de cavar quando estão a apenas 1 metro do filão de ouro. A transmutação requer uma temperatura constante. Se você liga e desliga o fogo da sua fé e do seu foco, o metal nunca derrete, ele nunca se molda. Você precisa manter a pressão mental até que o resultado apareça fisicamente diante dos seus olhos. O despertar do gigante é entender que a riqueza que não acaba não vem do que você faz, mas de quem você se tornou durante o processo de transmutação.
Salomão não era apenas rico, ele era a sabedoria em pessoa. Quando você se torna um mestre da transmutação, você nunca mais terá medo de crises, de inflação ou de desemprego, porque você sabe que a fonte do seu suprimento está dentro da sua própria mente. Você aprendeu a fabricar o seu próprio destino. O selo da transmutação é a paz de espírito. É deitar a cabeça no travesseiro sabendo que as leis do universo estão trabalhando por você enquanto você dorme. Este vídeo é o seu marco zero. A partir de agora, você não é mais um passageiro da vida, você é o condutor. Use os segredos que Napoleão Hill deixou e as chaves bíblicas que abrimos aqui hoje para construir algo que sobreviva ao tempo. O mundo está esperando pelas suas ideias transmutadas. O ouro já existe no mundo espiritual, ele só precisa de um canal limpo e focado para se manifestar. Escreva agora nos comentários para selar este momento: a minha mente é a fonte da minha riqueza. O tempo de ser pequeno acabou. O gigante despertou e a transmutação começou. Vai e manifeste o seu reino.